Hoje eu quero falar sobre uma postura interna que muitas vezes passa despercebida, mas que tem um impacto profundo na vida, nas relações e no sistema familiar. Eu quero te falar sobre o orgulho, sobre a humildade, aquele orgulho que separa e aquela humildade que aproxima. O que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Essa é uma palavra que muitas vezes, nós temos dificuldade em colocá-la em prática, Então aqui eu quero trazer a história do fariseu, Então, os fariseus eram aquelas pessoas questionadoras, são aquelas pessoas, mas não é questionadora no sentido positivo, mas aquelas pessoas que se acham mais que os outros, não é? Então está sempre ali observando a vida do outro, fazendo especulações, colocando ali mesmo, olha, eu estou certo, essa pessoa está errada, não é? Sempre colocando nessa dualidade e na posição de que ele sabe mais. Então, o que acontece aqui? Quando nós falamos disso, falamos do fariseu, uma parte que vive dentro de nós, muitas vezes se comporta dessa maneira. É aquela parte que precisa ter razão, se compara, que julga, que se sente moralmente superior. Às vezes, essa superioridade é evidente, outras vezes ela é sutil, e ela se esconde atrás de uma dor, de uma história difícil ou até mesmo de uma espiritualidade aparentemente elevada. Então, o fariseu, ele interiormente ele não é mau. Ele nasce como um mecanismo de defesa. Então, para manter aquela postura, de que eu dou conta, que eu sou forte, e que eu sei do que estou fazendo, do que está acontecendo. Então, entra na defesa. Sabe aquelas pessoas que quando você vai falar, elas já são assim mais ríspidas, E às vezes você fala, caramba, mas poderia ser assim mais humana. O que acontece? Essa pessoa, ela usa esse comportamento como um mecanismo de defesa para ela se sentir segura. Mas, na verdade, lá dentro não é o que ela sente. Então, quando se toma essa postura, há aqui um preço invisível, dentro dessa postura. Por quê? Porque a arrogância, ela impede o amor de fluir. Então, sempre que alguém se coloca acima do outro, cria essa exclusão. E onde há a exclusão, o sistema entra em desequilíbrio. Então, talvez você tenha tido um pai, uma mãe, ou uma tia, ou alguém dentro do teu âmbito familiar ou do teu trabalho que tenha assumido essa postura de arrogância como mecanismo de defesa e você se sentiu muitas vezes excluído. No olhar sistêmico existe uma lei fundamental que fala da dignidade, que ela deve ser igual para todos os membros. Isso significa que ninguém é maior do que ninguém. Então, quando um filho julga os pais, mesmo que eles tenham falhado, ele acaba por colocar-se acima desses pais. Então, ele rompe com a ordem. Quando alguém se sente inferior e pequeno dentro da própria família, também ele rompe a ordem. Por quê? Porque está a negar o próprio lugar. Tanto a superioridade quanto a inferioridade afastam do centro. Humildade, por que às vezes é difícil, você ser humilde, mas aqui tem dois sentidos, Primeiro, humildade não é submissão, não é aceitar injustiças,
não é calar com a verdade. Humildade é reconhecer o seu lugar, é saber que você faz parte de algo maior, não é olhar para os outros e sentir menor que os outros ou achar, não é, que os outros eles têm aqui um privilégio maior que você, não. Mas é reconhecer que você é igual, tem igual valor, né? E que você faz parte de algo maior. E que temos, né, a luz e a sombra, como todos têm luz e sombra. Então, reconhecendo isso, nós vemos que nós não somos melhores que os outros, mas também não somos piores. Então, quando surge a necessidade de provar que você está certo, né, quantas vezes aparece esse julgamento silencioso? Quantas vezes há uma sensação, né, melhor que já fez ali esse caminho da consciência. E ao mesmo tempo surgem sensações de não ser suficiente. Então, todas essas posições, elas criam tensão interna, afastam a paz. Nessa mensagem de hoje, né, o que eu quero que você leve para o seu coração, que você foque, né, e alinhe a sua mente. Não sou mais e nem sou menos. Eu ocupo o meu lugar com humildade entre todos os que vieram antes e depois de mim. E essa frase, ela vai te devolver ao eixo, né? Quando você se reconhece que não é maior do que os seus pais, nem menor do que os filhos. E aí isso vai te trazer alinhamento interno. Então, quando você deixa de competir por superioridade, por vitimização, o sistema faz o quê? Respira. Então, agora eu quero te convidar a um pequeno momento de oração sistêmica. Se fizer sentido para você, feche seus olhos agora e por um instante repita isso mentalmente em voz baixa. Pai e Mãe, grandes diante de mim, eu sou a pequena e tomo a vida como me foi dada. Não sou mais nem menos. Honro o vosso lugar e ocupo o meu com humildade. Que o amor volte a fluir no nosso sistema. Muito bem, agora respira fundo. Sente o que esta oração desperta em si. Não é sobre emoções intensas, é sobre alinhamento, é sobre ordem. O movimento do coração humilde, ele restabelece a ordem. E quando a ordem se restabelece, a energia volta a fluir. As relações vão se tornando mais leves, as decisões tornam-se mais claras, a ansiedade diminui porque não existe essa luta para provar algo, né? Que você é suficiente, que você pode fazer e acontecer. Ou que você é humilde demais, que você não liga para nada, que você não quer ser visto, né? Porque você, pronto, é o cara, é a mulher que não faz questão. Então, existe apenas presença no próprio lugar, não necessidade de provar algo. E talvez hoje, nesta mensagem, o convite seja este. Observa aonde o orgulho ainda está a separar, aonde existe julgamento, onde existe necessidade de estar acima ou um medo de estar abaixo. E vai entrando no seu lugar. Quando nós ocupamos o próprio lugar com humildade, o sistema respira. E quando o sistema respira, a vida flui.